Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Hoje estamos aqui para fazer mais uma conversa temática. Vamos tentar que esta conversa tenha tema, ao contrário de muitos Eurogames, que não têm. E para isso temos cá hoje o Carlos Ferreira, aqui um expert numa série de coisas, e vocês vão já perceber qual é que é o tema que nós vamos falar. Estás bom, Carlos? Tudo bem, Miquel. Então, e o que é que tu fazes na vida, Carlos? Eu basicamente sou programador informático. Como acho que grande parte do pessoal que joga jogos de tabuleiro, pelo menos que eu conheça, é tudo da área informática e, portanto, acho que não fujo muito à regra. É uma coisa realmente, por acaso, impressionante como é que a porcentagem é tão grande. É verdade. Outra vez o Fábio já tivemos aí uma conversa com o Fábio em que ele tentou explicar isso. Pois não ouvi. Já vi algumas, mas olha. Essa foi a pior. Pois, sim, com o Fábio eu acredito que tenha sido claramente a pior. Mas ele enrolar rifas é muito bom. Pá. É excelente, não é? Podias vê-lo. Eu acho que isso é uma coisa que vocês têm recalcada, essa malta da informática. Epá, não sei, eu acho que se calhar o Fábio deu uma explicação muito melhor do que a minha, mas eu acho que a maior parte do pessoal, pelo menos foi a minha motivação quando comecei na informática, é porque jogava jogos de computador, estás a perceber? E portanto aquela parte dos jogos sempre esteve comigo e portanto fui para a informática, grande parte vai para a informática com aquela coisa dos jogos e depois claro que não fazes nada relativo a jogos, não é? Mas ficas a trabalhar em contabilidade. Mas pronto, o bichinho dos jogos está lá sempre, não é? E portanto acho que tem um bocado a ver com isso. Tem um choque da realidade, não é? Exatamente, pode não ter nada a ver, mas é a ideia que eu tenho. No fundo acaba por ser depois. Por acaso a conversa que fizemos tinha sido ao contrário, tinha sido mais jogar jogos analógicos como quase uma resposta para não estar sempre no computador. Pois, se calhar tem um bocado, é isso, uma pessoa, eu passo o dia ao computador e agora nesta fase que estamos aqui confinados em casa, para quem vir isto daqui a 20 anos, se há que alguém vai ver isto alguma vez, mas pronto, daqui a 20 Sim. anos isto pode parecer esquisito. Mas, agora que passamos o dia inteiro em casa, eu estou sempre no computador. E lá está. Também se calhar vou um bocado para os jogos de tabuleiro, por exemplo, eu não gosto dos jogos online e já tive aí convites e até estou aí em dúvida para com 2 ou 3 que me convidaram para fazer uns jogos tipo Twilight Struggle no iPad. E só que eu não me apetece. Os jogos para mim têm que ser face to face, mesmo usando Skype, mesmo usando outras coisas, não é a mesma coisa do que estares frente a frente a uma pessoa e estar a jogar. E acho que é essa a vantagem dos jogos analógicos, não é? E depois estar a jogar no computador, não é a mesma coisa para mim. E se calhar pronto, tem um bocado isso, uma pessoa passa o dia à frente do computador, portanto depois quer sair daqui, quer jogar qualquer coisa e quer conviver com outros e é assim, é essa a forma. Vamos para os jogos por causa disso. Se calhar, espero que não tenha sido o Fábio a dizer isso, mas se calhar tem um bocado de razão. Por acaso até acho que fui eu que disse. Ok, pronto, boa. Posso sugerir. Pouco importa também. Então isto foi um bom início para uma coisa que eu queria que tu partilhasses aqui connosco, porque eu sei que o teu percurso é rico. O teu percurso como jogador de jogos analógicos. Isto começou com o pessoal do Spiel Portugal, para aí há, sei lá bem, 15, 16, 17 anos. E curiosamente começou com jogos, nós juntávamos todos os fins de semana em casa do Paulo Soldado, jogávamos PES, jogávamos PlayStation. Só que depois começou a vir aquelas noites de verão e o Paulo tinha lá uns jogos em casa e então o que é que vamos fazer? Olha, agora vamos jogar. E pronto, começámos com os normais, digo eu, Risco, depois Axis and Allies, até que fomos descobrindo. E depois o Paulo, acho que numa jogada de sorte, tinha pedido a uns familiares que vieram de França que lhe trouxessem uns jogos. E ele encomendou e vê lá com a sorte ao azar que teve, encomendou um L grande, veio um L grande, vieram vários jogos muito conhecidos, muito bons, e foi aí que começámos a jogar, e comecei nos Eurogames, não é? E começámos a jogar esses jogos, e pronto, depois a partir daí éramos investigados, descobrimos o BGG, depois comprámos um Porto Rico, e depois é aquela piada tipo, nós há 15 anos atrás, 10 anos
sim, 15 anos atrás, ler as regras do Puerto Rico. Epá, isto é super complicado, estás a perceber? E agora uma pessoa olha para aquilo, epá, isto em 10 minutos lê-se isto tudo e joga-se. Mas naquela altura, epá, todos os jogos eram complicados. O Tigres e Eufrates, eu lembro-me, primeiro que conseguíssemos perceber as regras do Tigres e Eufrates foi um stress. Depois o percurso acabou por ir por aí, tanto que comecei a jogar os Eurogames, mas epá, cheguei a uma altura que não, honestamente já não me diziam muito. E cheguei a uma fase em que já não me divertia muito a jogar. Até que descobri os Wargames, e nos Wargames aí é que passou a ser a minha praia. Se calhar, acho que ainda não disseste que o tema era Wargames hoje, mas e agora estraguei aqui um bocadinho, depois tu cortas aí e metes na ordem. Está perfeito, era mesmo isso. Eu queria que o pessoal ficasse baralhado e pensasse, afinal, de que é que eles estão a falar? Como se eles não fossem ver o título que eu vou pôr no vídeo, né? Exatamente, sim, mas isso aí são detalhes. Mas eu lembro-me de ti antes disso. Ui, epá, agora vai ser mau. Então diz-me lá. Eu lembro-me de ti a jogar Magic the Gathering. Não, exatamente, eu comecei, eu acho que, não vou dizer como toda a gente, mas eu sempre tive e continuo a ter o fascínio dos card games. Para mim os card games continuam, especialmente os card games em que tu tens que criar o teu próprio baralho. Para mim a beleza está nisso, é criar o teu próprio baralho. E quando isto foi exatamente, portanto, ainda foi antes dessa fase do 2000 e destas coisas. Eu quando ainda andava na universidade, já foi no século passado, quando eu ainda andava na universidade, houve um rapaz que por acaso é lá da Caranguejeira que para tu veres o fascínio que eu tive por aquilo, não sei se te recordas ou se as pessoas que estão a ver isto sabem, quando tu começavas a jogar Magic ou quando compravas o teu primeiro baralho de Magic, vinha um livrinho de regras que era uma coisinha, assim deste tamanhinho, que tinha 10 páginas e eu li aquilo e fiquei fascinado. E aí comecei logo a jogar, comecei a jogar Magic, comecei a jogar muito tempo, felizmente não fui gastando muito porque era patrocinado e portanto não tinha que comprar todas as cartas ou não tinha que comprar quase nenhuma, mas também chegou a uma altura em que especialmente porque isto se calhar era uma coisa que eu até iria dizer mais à frente, mas eu sou um jogador muito competitivo. Eu jogo mesmo para ganhar, percebes? Magic, no fundo, depois acaba por ser os torneios. Quer dizer, podes jogar com os amigos para tentar ganhar. Mas os torneios é que... E os torneios, o ambiente do Magic era uma coisa de cortar a faca. É pesado, portanto, eu acabei de sair por causa disso mesmo. Porque, não... Era uma coisa incomportável. Tu ias a um torneio e aquilo era um desgaste emocional. Eu sinto mesmo. Começavas a jogar um torneio às 11, porque tinha mais este desgaste, que era o torneio estava marcado para começar às 9, nunca começava antes das 11, meio-dia. Claro. Portanto, eu chegava tipo às 8, 9 da noite com uma dor de cabeça e estava completamente estafado. E depois cheguei ali a uma altura, por acaso coincidiu com a minha mudança para Lisboa, que seria até mais fácil. Venho viver sozinho para Lisboa e em Lisboa havia o Clube Magic, havia tudo, mas eu nessa altura aí larguei completamente, porque o ambiente era mesmo muito mau. E foi aí que cortei. Portanto, exatamente comecei com o Magic, mas depois tive ali um interregno de 4, 5 anos. Depois, a partir daí, voltei aos jogos de tabuleiro, vamos dizer, aos Eurogames. E deixei os card games. Até que em 2012, 2013 surgiu o Android Netrunner e pronto. Aí foi outra. Portanto, eu também tive aqui 5 anos, 6 anos que não joguei mais nada que não fosse Android Netrunner. Portanto, aí também deixei um bocado os Wargames de lado nessa fase. Portanto, agora já regressei, pelo menos até fevereiro deste ano. E agora parei outra vez. Mas pronto, lá estavam os card games, continua a ser também um grande fascínio. Mas era mesmo essa ponte que eu queria fazer. Para já falaste do Android Netrunner, que é do mesmo autor, com Magic the Gathering. É. E parece-me, eu também joguei Magic há muito tempo, também competitivo, e também acuso isso que tu dizes, é que realmente os ambientes eram complicados. Era mesmo complicado. Eu por acaso preferia os Friday Night Magic, penso que era assim que se chamava, em que fazíamos os drafts assim de um modo mais suave e não era aquele ambiente tão pesado. Sim. Mas aquilo realmente era esgotante. Mas eu quando me lembro do Magic, o pessoal às vezes tinha uma tendência para esquecer a narrativa que aquilo tinha. Aquilo era um combate entre dois feiticeiros. Certo, sim. Aquilo acaba por ser, se calhar, um bocadinho,
Se calhar por isso é que tu foste para os Wargames a seguir, sugiro eu, porque aquilo de facto era um combate entre dois jogadores. Sim, e transpondo para o Android Netrunner, acaba por ser a mesma coisa. Não é um combate físico, mas quer dizer, é um combate entre a empresa e um hacker. Percebes? E, portanto, também é isto. E acaba por haver aqui o combate. Aquilo que eu estava a dizer há um bocado daquela parte do competitivo, uma coisa que a mim me chateia chateia, vamos dizer, entre aspas, como é óbvio, né? Não me chateia. Se me chateasse, não jogava. A que me chateia nos Eurogames é... Eu quando estou a jogar um Wargame, porque os Wargames tendencialmente são para dois jogadores. Quando eu ganho, é porque joguei bem ou o outro fez a asneira. Quando eu perco, é porque ou eu fiz a asneira ou o outro jogou muito melhor que eu, ou jogou melhor que eu. Num Eurogame estás a jogar 4 ou 5, às vezes tu ganhas ou perdes só porque o outro fez qualquer coisa que influenciou o teu jogo, ou que influenciou o jogo do outro que está ao lado, e que tu não tens sequer hipótese de ganhar. O Wargame, além de tudo o resto que eventualmente ainda vamos falar hoje, tem essa parte que é 1 para 1. E, portanto, sou eu contra o outro e é ver quem é que consegue fazer melhor dentro daquele ambiente. Claro que depois há toda a envolvente, que é a história, que é toda... Enquanto tu estás a jogar um Eurogame e partindo por aquilo que tu começaste a dizer há pouco, que é de tem tema ou não tem tema dos Eurogames. Muitos Eurogames, o tema está ali, se tu com muito boa vontade consegues perceber o tema. Mas, quer dizer, enquanto num Wargame não, tu estás a viver grande parte deles, não são todos, como é óbvio, não é? Mas tu estás a tentar recriar uma situação histórica. Portanto, tens sempre uma base de história por baixo que te leva, ou pelo menos a qual tu estás a criar a narrativa, conseguindo reproduzir a história real e o que aconteceu efetivamente, ou então criando uma história alternativa. E é isso que me atrai nos Wargames também, porque depois, e falando aqui dos Wargames, tens vários tipos, tens muito tipo de Wargame. Era mesmo isso que eu queria perguntar. Afinal, o que é um Wargame, para quem está a ver este canal, que provavelmente as pessoas não estão muito habituadas a este tipo de jogo. Já ouviram falar, mas se calhar não sabem bem o que é. Consegues introduzir isto, apresentar o que é um Wargame? Um Wargame é um jogo, é uma simulação histórica de uma batalha, de uma guerra, de uma operação, em que tu basicamente tens tendencialmente dois lados, portanto existem dois lados que estão em batalha, não é? E que tu tens que, simulando com as tropas, com os elementos efetivos que entraram naquela guerra, tens que tentar recriar o que aconteceu naquele palco. E daí ter aquela coisa que eu estava a falar dos Wargames. Existem 3 grandes níveis de abstração no Wargame. Tu tens um Wargame que é tu tens o estratégico, que é o meu preferido, que é, estás a tentar criar uma situação, imagina uma Segunda Guerra Mundial total, ou pelo menos uma das frentes da Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial toda, ou só, por exemplo, a parte da África, ou só a parte do Médio Oriente. Mas é que é estratégico, tu tens um mapa, vamos dizer, quase um mapa mundo, quase sempre, ou pelo menos um mapa continental. Depois tens os Wargames operacionais, que são uma batalha. Vamos dizer, por exemplo, tens olha, até vou buscar aqui já uma caixa, começando já aqui a puxar as caixas. Mas, por exemplo, tens este jogo, que é para mim um dos meus jogos, está aqui, um dos meus jogos operacionais favoritos, que é Stalingrado, é a conquista de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. E é um jogo operacional. Estás a perceber? E depois ainda tens um outro nível que são os táticos, que é uma batalha, é uma situação dentro de uma guerra. Epá, tu tens, por exemplo, eu não vou dizer, por exemplo, a Batalha do Somme, não porque isso já é operacional, mas tipo a conquista daquele monte qualquer ali no sítio. Ou tens... E a minha dificuldade em falar disto é que são jogos que eu não gosto. Esse Wargames, um Wargame tático, é um jogo que a mim já não me diz muito. Eu gosto de conseguir ver um mapa inteiro e de consigo perceber até onde é que as unidades vão chegar. Enquanto num tático, tu, por exemplo, tens um sniper, tens um morteiro, que chegas de um lado ao outro do tabuleiro. E não há um grande domínio. Não é a sorte que controla, não é só a sorte, porque ali a sorte acaba por ser mitigada por vários fatores, mas
são jogos que eu não gosto. Eu gosto de estratégicos e operacionais ainda consigo jogar, percebes? Por exemplo, um jogo tático para mim não sou capaz, porque foge-me do controle. E, portanto, tens estas grandes 3 divisões de wargames e, portanto, para mim, no meu caso, o estratégico é o que eu gosto mais. E se for de Primeira Guerra Mundial, então gosto ainda mais, porque, lá está, é a Guerra das Trincheiras, é uma coisa mais calma, mais controlada. E ainda dentro disto, são os card-driven games. Normalmente, quando jogas primeiro uma carta, lá está. Ainda a minha coisa dos card games, tá? Mas que eu gosto, porque quando tu jogas um jogo desses, e deixa-me cá ir buscar mais uma caixinha, olha, cá está um que é de ser menos conhecido, se calhar, muita gente não conhece muitos, como tu estavas a dizer, mas este ainda será menos conhecido, que é o Hearts and Minds. Então, aqui está. Aqui um bocado de glare, mas acho que dá para perceber, que é o jogo da Guerra do Vietnã. E quando eu jogo, antes de jogar, jogo sempre uma carta. E esta carta é sempre um evento. É algo que aconteceu na guerra. E para mim, lá está a piada do jogo, destes jogos acaba por ser, eu vou jogar um jogo destes, não estou a dizer que é uma coisa comum, mas por acaso acontece com muitas pessoas que eu jogo. Eu vou jogar um jogo destes, e estou a jogar este jogo e vou jogar, por exemplo, o Tet Holiday. Foi basicamente começou com a Tet Offensive, que foi a guerra, na Guerra do Vietnã. Eles, o feriado, eles têm um feriado que é o Tet, que lá está o Tet Holiday, que é o maior feriado que existe no Vietnã. Só que nesse dia foi criada uma ofensiva e ninguém estava à espera, foi tudo apanhado de surpresa, porque era ao mesmo desencadearmos um ataque no dia de Natal. No dia de Natal, tendencialmente não há ataque, estás a perceber? Aliás, até houve um jogo de futebol na Primeira Guerra Mundial. Exatamente, na Primeira Guerra Mundial, no primeiro Natal, eles pararam para jogar. Pararam a guerra. Mas a piada depois, para mim, é mesmo esta. Eu jogo uma carta destas, estás a dizer, e quando estou a jogar o jogo pela primeira vez não me diz nada. Mas depois, quando chego a casa, não, porque normalmente jogo à quarta-feira à noite e quando chego a casa quero ir dormir. Mas nos dias a seguir vou procurar mais informação, percebes? Se não a tenho, vou procurar mais informação e eu que gosto muito de história, acabo por aprender muita história sobre algumas destas guerras e batalhas, porque jogo este tipo de jogos e olha, aqui está uma coisa estranha, estás a dizer? Não sei o que é, e vou investigar sobre o assunto e vou ler. E depois acabo por ler muito mais coisas e aprender mais história por causa deste tipo de jogos que jogo. E lá está, por causa das cartas. As cartas, quando tu jogas um evento, tu na altura estás a jogar e não sabes o que é que aquilo foi, ou não tens grande informação. E depois eu acabo por ir ler e acabo por aprender mais sobre o assunto. E depois da próxima vez que jogo, a carta já me faz muito mais sentido, e acabas por... Ajuda a planear, não é? Ajuda a entrar na narrativa, a planear, porque faz sentido, não é? É coerente com e o que depois, está a ser recriado. Se tu quisesses, mas isto já é um exercício que eu nunca fiz, mas que sempre tive vontade de fazer, mas se tu quisesses, no final, conseguirias recriar a tua própria história com eventos que jogaste. Estás a ver? Há um jogo que é o meu jogo favorito, já vou buscar a caixa, não vou buscar agora, mas que é o Pets of Glory, que é da Primeira Guerra Mundial, e que eles têm, para alguns eventos mesmo importantes, o próprio jogo traz um counter, e que tu vais marcando quando jogas, no turno em que jogas, que os turnos estão divididos, naquele caso, por 3 meses, metes o counter mesmo no tabuleiro, naquela altura em que jogaste, no turno em que jogaste. E aí no final consegues mesmo recriar a história. Olha, em setembro de 1914 foi aí que os alemães atacaram a França pela primeira vez. Coisas assim do género. Que e eu acho fiado. Mas lá está, eu posso ser geek nesse aspecto, não é? Quem não é? Falaste aqui de uma coisa que parece muito interessante e que normalmente vem referido nas publicações sobre análise de jogos e o que diferencia os wargames, e uma das coisas que diferencia é o facto de eles tentarem ser simulações. E ao tentarem ser simulações, necessariamente necessitam de uma grande quantidade de regras. Ou seja, e de pequenas exceções às regras, coisas que nós não vemos, por exemplo, nos Eurogames, ou noutros jogos mais polidos ou mais acessíveis para grandes públicos. E também o fator sorte.
porque eles têm que ter alguma aleatoriedade, porque uma guerra não é uma coisa determinística. Ninguém vai para uma guerra a saber que vai ganhar. Vai ganhar ou que vai perder. Quer dizer, quem vai para a guerra, se souber que vai ganhar, vai, não é? Mas quem vai perder, eventualmente não vai, não é? Era o que o Sun Tzu dizia: luta só uma guerra que sabes que vais vencer. Só que certo. isso é na fase de planeamento, depois na realidade é outra coisa. O que é que tu achas destas características? E isto eu acho que isto, na minha opinião, cria uma grande cisão com os Eurogames, estas duas características. Em relação às regras não há por onde fugir. Foi um bocado falei, tipo, líamos as regras do Porto Rico há 15 anos atrás e aquilo era que complicado, e agora em 10 minutos lês e jogas aqui num wargame, não, se tu tiveres um wargame que tenha 15 páginas de regras, quer dizer, já é esquisito. E eu não estou a falar porque tu agora vais comprar agora um Eurogame e já todos trazem 20 páginas de regras. Mas se tu cortares bem aquilo, tipo as 10 primeiras é setup, não é? Setup e imagens. E depois tens 2 ou 3 com regras e tens depois é explicar as cartas ou explicar os eventos ou algo do género. Num Wargame não, tu tens 20, 30 páginas de regras e lá está. E depois muitas das regras têm exceção, porque elas estão a tentar simular alguma coisa, não é? A minha piada, uma coisa que eu joguei, nunca joguei o jogo, mas existe uma geek list no BGG que é tipo as coisas que não fazem sentido num jogo. E há um wargame que tem uma regra que é fantástica, que é tipo, que acho que é a Guerra do Vietnã, porque curiosamente acho também a Guerra do Vietnã. E que há um batalhão, há um conjunto de soldados que se o counter for atacado e o counter for eliminado, o jogo acaba e perdem os dois. Porque o avô do gajo que criou o jogo estava naquele batalhão. E, portanto, ou seja, se aquele batalhão for destruído, o gajo que criou o jogo já não criou o jogo porque não existe. Portanto, o jogo acaba. Portanto, esta é uma exceção à regra estúpida, vamos dizer. Mas, pronto. Eu tenho aí um jogo, por acaso acho que não fui buscar a caixa desse jogo, mas que é um dos meus jogos favoritos, também é um card-driven game, que é da Revolução Russa. Chama-se Triumph of Chaos. Eu joguei o jogo e adoro o jogo e joguei o jogo, vamos dizer, umas 15 vezes. E das primeiras 10 vezes que joguei, tipo, eu jogava muito com um rapaz aqui de Lisboa, o Evangelista, eu ia para a casa dele tipo sábados, 10 da manhã, pegava no carro e ia para a casa dele. E estávamos a jogar até às 6 da tarde. E se eu disser que neste tempo todo nós jogámos tipo 1 hora e as outras 6 horas estivemos agarrados ao livro de regras, eu não estou a exagerar. Porque naquele jogo não há uma única regra que não tenha uma exceção. Até aquela coisa mais simples de eu vou mover deste ponto para este ponto. Tem uma exceção, porque se for primavera e a estrada é de terra e portanto vem a lama. Para quem já jogou jogos da Primeira e Segunda Guerra Mundial e da Revolução Russa, sabe, quer dizer, quem conhece um bocado de história, aquela coisa de vamos atacar a Rússia, não é? Tentou o Napoleão e tentou o Hitler. E aquilo corre mal, porque primeiro tens um inverno, não é? Que é tipo um bocado agreste. Mas muito mal também é a primavera, porque a neve descongela e não há estradas, porque está tudo desfeito. Naquele jogo tens esta exceção, vou mover daqui para ali. Mas espera aí, se for primavera tens que rolar o dado e se rolares menos de 3, tipo, as tuas tropas ficaram atascadas na lama e tu não consegues andar. Não há uma única regra. E esse jogo é mesmo. E o jogo chama-se Triumph of Chaos, não é só porque aquela guerra foi efetivamente um caos, mas é porque as regras também do jogo são um caos completo. Mas é para simular efetivamente o que se passou. Lá está. Não há como esconder um wargame, as regras são muito complexas e tens exceções e tu jogas um jogo e sabes que vais falhar 3 ou 4 regras, tendencialmente. Ou jogaste o jogo já tipo 20, 30 vezes em muito pouco tempo e portanto sabes tudo e tens tudo na cabeça, ou então não, tu sabes que vais falhar, mas para quem quer começar isso não é um problema. Estão os dois a jogar com as mesmas regras, estás a perceber? Ou os dois ou os três. Agora, depois a ideia jogas, vais para casa, lês as regras novamente e olha, falhei aqui, aqui, aqui. E da próxima vez vais acertar. E, portanto, isto é um processo gradual que tem que ser feito. Ou então jogas a segurar com o livro de regras à frente e lá está depois. Estás a jogar 6 horas e efetivamente jogaste 1 hora. E que esse é outro fator de um wargame que tu não referiste há pouco, que é um wargame
tendencialmente demora de 4, 6, 8, 10 horas. Exatamente. É muito longo. Que não é que tipo, tu jogas um Eurogame, 2 horas já é assim, 3 Já horas começa- é assim uma coisa, espera aí que se calhar já não vou jogar. Não é? Já é tão pesado. Prefiro jogar 10 patchwork sem vir de jogar isso, não é? Um Wargame é mesmo isso e demoras muito tempo. Depois, a outra coisa que tinhas referido é o fator sorte, ou a aleatoriedade, não é? Vamos dizer fator sorte. É diferente. É diferente. Mas lá está, tu tens que ter sempre essa aleatoriedade para tentar simular aquele ponto que estavas a dizer. Epá, é uma guerra e, portanto, epá, e tu às vezes estás na guerra e o gajo está ali à tua frente e tentas disparar e a pistola encrava. Depois, em vez de matares, és tu morto. O normal é ser um rol de dados, não é? Depois há jogos que conseguem controlar isso melhor do que outros. Por exemplo, naquele jogo que eu estava, este é o meu jogo favorito de sempre, de todos, não tenho dúvida nenhuma. A caixa está muito mal estimada, porque felizmente jogou muitas vezes, e ainda por cima é da primeira edição. O jogo é de 99, espero não estar a falhar. E o jogo é de 99. E este é o meu jogo favorito de todos. E uma das coisas melhores que o jogo tem é a tabela de combate. Tu rolas um dado e é óbvio que se tu rolas um 6 e o adversário rolar um, à partida tu és muito favorecido. Mas a tabela de combate mitiga isto, porque em quase nenhum jogo de tabuleiro de guerra, tu vais rolar um dado e eu tirei 6 e tu tiraste 1 e portanto eu ganho. Não, normalmente tem quase sempre uma tabela de combate que tem depois a ver com a força que tu levas, a força que o oponente leva e portanto depois o dado vai criar ali uma pequenina aleatoriedade, mas é assim, se tu levares 20 de força e o teu oponente levar 2, tu vais ganhar sempre aquele combate, não é? A guerra, não é? Vais ganhar sempre aquele combate. Mas depois tens o dado que vai então, se calhar aqueles 2, se eu rolar um 6, se calhar ainda te faço uma baixa. E se tu levaste 15 de força e rolaste um, se calhar também só me fazes uma. Do número de forças ser muito dispar. Tem que haver essa aleatoriedade, como tu próprio disseste, porque lá está, porque é guerra. Acontecem imprevistos, acontecem quantas vezes nós vimos, esta guerra ou esta batalha estaria mais que ganha por não sei quem. E depois na realidade não é isso que acontece. O jogo tem que tentar simular isso de alguma maneira, não é? Coisa que eu costumo dizer aqui em relação aos jogos é, tu às vezes estás a jogar um jogo de tabuleiro, um Eurogame, e rolas um dado, se calhar 5, 6 vezes durante o jogo. E aí tem tendência a fazer a diferença. Tu estás num Eurogame, rolas os dados 30, 40, 50 vezes. Aquilo ao final da noite há de equilibrar mais ou menos, percebes? Uns rolos foram maus, outros rolos do outro foram melhores do que os teus, mas depois aquilo vai equilibrar. Claro que há situações em que tu se calhar precisavas mesmo que saísse aquele valor. E não saiu, não é? E são esses que tu te lembras. Tu não te lembras dos outros, não é? Não te lembras quando, olha, eu agora precisava que me saísse 1, 2, saiu-me, mas se me sair um 6 é melhor. E tu não te vais lembrar disso, mas lembras-te daquela, eu preciso mesmo do 6 e saiu 1. São essas coisas que ficam na tua memória, não é? Mas no final da noite, normalmente equilibra. A aleatoriedade acaba por ser um bocado mitigada pela quantidade de vezes que rolas o dado, e tu e o oponente, sendo que é uma questão de probabilidades, lançaste 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 e 5-6, coisa que acabou por equilibrar. Há uma coisa que eu tenho visto também, em algumas comparações, é que tende, especialmente quando estamos a diferenciar aqui entre Eurogames e Wargames, é que para os Wargames tende a usar-se normalmente sistemas de jogo que já estão instituídos, mais ou menos depois com variações nas regras para simular então as batalhas, enquanto nos Eurogames tenta-se reinventar mecânicas, que é uma tendência. E isto depois liga a 2 perfis, que é uma coisa que tu falaste no início. Tu tens um perfil competitivo. E o que me parece daquilo que tenho pensado sobre isto e analisado é que normalmente para os Wargames vão pessoas que têm perfis competitivos, que gostam de estratégia, claro, e para os Eurogames normalmente vão pessoas que gostam de explorar e descobrir coisas novas, até porque nunca vão jogar muitas vezes o mesmo jogo. A tendência é sempre descobrir coisas novas. Tu achas que os Wargames têm assim sistemas mais estabelecidos e não se tenta procurar tanta novidade nas mecânicas como nos Eurogames? Nem saber como é que tenho de responder a essa questão. A questão é boa. Não me parece que não haja novidades nos Wargames. Aquilo que eu estava a dizer, Paths of Glory foi em 99. Criou Card Driven Games, Card Driven Wargames, que não existia até esta altura.
tu tiveste o quê? 2004, 2005, o Kyles que criou o Worker placement, né? Worker Placement. Quer dizer, acho que já havia um da Splotter, o Buzz, que acho que é um bocado isso. Mas pronto, acho que aquilo mas foi um mais bocado ignorado. Foi um bocado ignorado, sim. Mas aquilo acho que é mais action points do que worker placement, mas pronto. O Kyles é claramente mais worker placement. Por exemplo, tu tens um criador que é o Mark Herman, que normalmente trabalha para a GMT, que ele cria sistemas de jogo diferenciados. Por acaso não foi ele que criou Pets of Glory, mas depois criou um jogo, o Empire of the Sun, que é um card-driven game, wargame, mas que usa uma coisa que é muito comum em wargames, que é os eggs and counters, que é o tabuleiro dividido em hexágonos, Sim. e depois tens os counterzinhos, tens as unidades em papel para mexer. E até àquela altura ninguém tinha criado, mas depois ele já criou muito mais, criou o Churchill agora, que não sendo um wargame, está muito bem disfarçado o wargame. Portanto, é sobre basicamente o final da Segunda Guerra Mundial e as conferências de paz. Ao mesmo tempo, é para jogar 3. É muito bom jogo. E lá está, para mim esse criador, ele cria coisas fantásticas. Por exemplo, ele agora tem um jogo, criou agora há uns 2 anos, um jogo muito pequenino, que é o Fort Sumter, que é uma cópia de cópia, mas eu já te vou explicar, mas que depois naquele sistema de jogo acaba por ser, lá está, é um jogo com tema de guerra, mas que não é um wargame, mas eu estou a dizer uma cópia de cópia, porque toda a gente conhece, está aqui atrás, o Twilight Struggle, não é? Toda a gente conhece o Twilight Struggle. Depois, não sei se já conheces, é um bocadinho mais obscuro, não é muito mais obscuro, mas foi criado um jogo que é o 13 Days, que tem a ver com a crise dos mísseis de Cuba. Isto forte, e é um jogo, enquanto um Twilight Struggle, vamos dizer, demora 2 horas, o 13 Days demora-te 45 minutos. E o Fort Sumter demora-te 20 minutos. E é tipo um wargame. Mas é um joguinho de 20 minutos que tenta simular uma batalha, não é? Que não é um wargame, lá está, como o Twilight Struggle não é um wargame, mas muita gente continua, e no BGG está dividido como wargame. Estava a falar do Mark Herman, ele consegue criar muitas mecânicas novas e muitas coisas novas dentro dos wargames. Claro que se calhar não é uma coisa assim tão disruptiva como tu vês num Eurogame. Aquela questão do worker placement, é aquela coisa que ninguém tinha feito, não é? E que é mesmo diferente. Aqui neste caso o card-driven game é mesmo diferente. O normal num wargame, pelo menos até à altura, tu tens o teu mapa, tens as tuas unidades e agora sou eu a mexer. Mexo as minhas unidades, agora à batalha, agora mexes tu as tuas unidades à batalha. Por exemplo, o primeiro jogo que eu te mostrei, aliás, o Victory Lost, víamos isso no primeiro jogo, foi o Kergaspiel, que foi criado como um jogo de tática militar pela escola prussiana, e era exatamente isso, eram aquelas unidades que nós vemos até nos filmes e documentários, que representam várias unidades de cavalaria, de infantaria, o que seja, num mapa representativo, em que depois elas entram em conflito, e há uns ábacos, e há um juiz que depois determinava os resultados. Sim. É de 1820 para aí. Portanto, exatamente, e os jogos que tu tinhas, vamos dizer, até àquela altura, eram jogos mesmo que eram assim. Quer dizer, se tu também estás a tentar simular uma coisa, na realidade acontece assim, não é? Já não vamos dizer que vamos os dois mexer as unidades ao mesmo tempo, que aí já era uma balbúrdia. Mas acaba por ser. Por exemplo, este jogo que eu tinha mostrado há pouco, o Victory Lost, também tem uma coisa, eu honestamente não sei se foi neste jogo que foi criado ou não, mas que é chama-se o Shit Pool System, que é basicamente, tu, em vez de vou mexer todas as unidades, tens um general, vamos chamar um general na mesa, tem um raio de ação. E depois tu tens as fichinhas de todos os teus generais, estão dentro, normalmente o que nós usávamos, sabes, aquelas caixinhas da Tridente e não sei o que são opacas. Não tens as pastilhas. Pomos as fichinhas lá dentro, tapas e depois tiras uma. E o general que sai as unidades que estiverem no raio de ação dele são as que podes mexer. Depois era a piada. É também uma coisa inovadora que não existia, pelo menos eu a primeira vez que vi foi neste jogo, pode já ter sido, mas tu vais tendo algumas coisas novas nos wargames, não é tão frequente e não são, como eu disse, não são tão disruptivas como existem nos Eurogames. Mas de vez em quando há sempre qualquer coisinha nova, e lá está,
Por exemplo, agora uma coisa que as pessoas, acho que muita gente conhece mesmo não jogando Wargames, que é o Coin System da GMT, que é basicamente, normalmente é um coin, é um jogo de guerra, porque que ela coin é Counter-Insurgency, basicamente são 4 fações, normalmente no jogo são 4 fações que estão em disputa, e lá está também é um card-driven game, se bem que as pessoas não têm as cartas na mão, as cartas é um baralho e sai a carta e tu vês, olha, e agora este é o evento, e depois normalmente tem umas ações em cima que são as fações que podem mexer pela ordem que estão na carta. E lá está, isso também é inovador. E esses já são jogos para 4 jogadores e também são jogos de guerra. E também foi completamente inovador. E a GMT agora já tem 8 ou 9 jogos da série. Continuam a sair jogos, porque lá está, é uma coisa que agrada às pessoas, pelo menos a muitas pessoas, que é, lá está, estás a jogar, tens um evento, tens história ali, e estás a tentar recriar uma coisinha. E depois naquele caso é até para 4. Este o Churchill que falámos há pouco é para 3, e tens, por exemplo, saiu também da GMT um Triumph and Tragedy, que também é para 3, Segunda Guerra Mundial, mas que pode nem haver guerra, podes acabar o jogo sem ter havido guerra, que também é para 3 e que também é um sistema também inovador. Também tens cartas, também tens as unidades no mapa. Eu comparo muito com o Axis and Allies, eu acho que é um jogo que muita gente conhece, o Axis and Allies também é um jogo mais comum. E o jogo é muito, eu digo que é um Axis and Allies com esteroides, porque pronto, tem mais coisas lá. Mas é inovador também nesse aspecto, e o jogo também está muito bom, e agora até vai sair um na Guerra no Espaço. Pronto, vamos passar aquilo para o espaço. Porque lá está, depois a Segunda Guerra Mundial também afasta muita gente, porque eu também reconheço que há muita gente que não queira jogar um jogo de guerra só por causa do que representa, não é? No fundo é uma guerra, não é? Vão haver mortes, vai haver muita coisa, e portanto eles às vezes acabam por passar isto para um tema mais leve, chamemos-lhe assim, para conseguirem também atrair um maior número de gente. Claro. Isso refere-se também aqui a uma coisa que eu tenho uma noção. Dá-me ideia que os wargames são mais puristas do que acabaram por se tornar os outros jogos, que tentaram pegar nos géneros e adaptá-los a públicos mais generalistas. Isto parece-me que não aconteceu muito com os wargames, ou seja, não houve assim muitas tentativas de os massificar. Achas que isto é verdade ou nem por isso? Eu acho que é verdade, mas eu acho que também tem muito a ver com o negócio, com o negócio dos jogos de tabuleiro em si. As empresas de wargames são empresas mais pequenas, não é? Tendencialmente mais pequenas. Tirando a GMT, que foi crescendo, e cresceu muito, também à conta do Twilight Struggle, a quantidade de unidades que eles já venderam do jogo, deu-lhes para crescer e deu-lhes também para diversificarem. Mas são empresas mais pequenas, e eu vou comprar, se tu vais comprar um wargame, tu sabes que vais comprar um jogo diferente. Vamos fazendo aqui uma comparação com um Eurogame, que agora se calhar não é muito verdadeira, mas há 10 anos era verdadeira, que é, eu ia comprar um Eurogame, e um Eurogame custava-me 30 euros, 30, 35 euros. Agora já não sei contra, como é óbvio, não é? Mas tu agora, quando compras um Eurogame, vem com os minis todas e vem pintado e não sei o quê, blá, blá. Pronto, e às vezes compras uma caixa de torno assim deste tamanho, quando uma coisa já assim serviria. E tu ias, mas há 10 anos compravas um Eurogame por 30, 35 euros, era o preço normal. E tu compravas um Eurogame por 60, 70. Ias comparar o material, e o material do Eurogame era 10 vezes melhor do que o do Wargame. Como as empresas eram mais pequenas e quem joga estes jogos, epá, porque depois também aquilo que tu falaste há pouco, de aquela coisa de descobrir coisas novas e ir jogar um jogo diferente. Tu, quando compras um wargame, não vou dizer que é um casamento, até porque a minha esposa está ali à frente, mas eu compro um wargame e eu vou jogá-lo 10, 15 vezes. E tu tens Eurogames que se calhar jogaste uma, 2 vezes e se calhar não vais jogar mais. Ou alguns que não jogaste uma única vez, exatamente. Mas tu, quando compras um wargame, depois lá está, o teu investimento acaba por ficar diluído. Porque tu vais jogá-lo mais vezes. Lá está, se calhar também para aprenderes a jogar bem, tens que jogar 8 vezes. As regras são complicadas. Acabas por diluir o teu investimento pelo número de vezes que jogas. E se calhar é por isso aquela coisa de não tentar chamar as massas. Eu acho que é um esforço que se calhar o negócio, as empresas não quiseram sequer fazer. Porque eles têm o seu público
alvo, eu sei que tu vais comprar um jogo destes e este é um jogo tipo muito bom e que vendeu e se saísse outra vez, vendia outra vez todo. Mas eles fazem 1000 cópias. E se calhar 1000 cópias estou a exagerar. Eles fazem 1000 cópias deste jogo. E um Eurogame 1000 cópias é uma coisa que ninguém viu, não é? Mas como o preço é mais alto para eles, vamos dizer, chega. E portanto não há aquela coisa de tentar atrair as massas. E depois, se tu quiseres manter o tema, também é difícil, porque lá está. Eu conheço pessoas que não jogam um Wargame só porque pá, é uma guerra. Eu não vou jogar um jogo da Segunda Guerra Mundial porque pá, foi uma guerra, morreu gente. Depois também tens outros jogos que, mesmo na comunidade do Wargames, que não são bem aceitos. Porque também são puristas demais e são fiéis demais. Pá, eu conheço um jogo, nunca joguei, mas conheço um jogo da Guerra do Ruanda que pá, tem tudo o que aconteceu naquela guerra e são coisas muito más, não é? E o jogo não foi aceito pela comunidade. Mas estavam representados e se tu quiseres mesmo ser purista e ser fiel, aquilo tinha que estar no jogo. Mas o jogo não vendeu. Por causa de tudo, não é? Porque as crianças, as crianças, é o genocídio, é as crianças, é a prostituição, é a droga, é tudo. Está lá tudo no jogo. E o jogo não vende. Porque, nem os wargames são assim tão malucos. Mas sim, não há uma tentativa de massificar. Porque também é difícil. Aquilo que eu estava a falar também da GMT. As GMTs já tentou fazer qualquer coisa. Eles têm um jogo que não é um jogo de guerra. Quer dizer, é um jogo de guerra que está dissimulado, mas é o Leaping Lemmings, que é um jogo que tu podes jogar com as crianças, porque são águias a saltar de uma ribanceira a tentar apanhar minhocas cá em baixo. Mas a base daquilo é um wargame. Que eles meteram-lhe aquele tema e tu podes jogar aquilo com as crianças. Eu acho que o jogo até nem é muito bom. Dizem, que eu nunca joguei. Mas existe, está a ser, é uma tentativa. Tu falaste de uma coisa engraçada que é, então o Twilight Struggle não é um wargame? Não, o Twilight Struggle não é um wargame. Não, isso pode ser aquela coisa que vais ao BGG e vais ver 72 mil threads a falar sobre o assunto. Não é um wargame. Não existe uma simulação de uma batalha, não é? Aquilo foi efetivamente uma guerra, mas foi uma guerra fria. E uma guerra fria não é guerra, não é? Então não é por isso que é um wargame bem feito. Simulou tão bem aquela guerra que não foi uma guerra. É uma simulação de uma guerra muito bem feita. Lá está. Eu há um bocado mostrei-te o Paths of Glory, que para mim é o melhor jogo de sempre, não é? E o Twilight Struggle é o terceiro melhor jogo de sempre. Tá? Não é um wargame. Não é um wargame. Não há como argumentar. Não é um wargame. Não há batalhas. Não há. Tu estás a colocar influência em países. Não tem por que ser um wargame. Então como é que o classificarias? Eu classificaria como um Eurogame. Puro. Honestamente. A sério. Eurogame puro. Engraçado. Sim, tu estás a espalhar influência. Muito parecido com esse, tens o 1960. Não sei se já jogaste, se já viste. Não. Que é basicamente a eleição de Nixon, Kennedy. E lá está. E esse é um jogo político. Vamos dizer, se tu quiseres criar uma categoria de jogo político, em vez de Eurogame, é um jogo político. Não é um jogo de guerra, se calhar não é um Eurogame, é um jogo político. Uhum. Se é que essa categoria existe, mas se não existe, passou a existir a partir deste momento. Pois. Mas é um jogo político, tal e qual. O 1960 é um jogo que é basicamente igual ao Twilight Struggle, com as devidas diferenças, ajustes de regras. Tal e qual como o 1989, que é um jogo basicamente da Guerra Fria, mas só o ano 1989. Partilha quase tudo o que o Twilight Struggle tem, com algumas mudanças de regras que são brutais, que mudam o jogo totalmente, mas que não o tornam, lá está, não o tornam num jogo de guerra. Então, e pior ainda, o xadrez é um jogo de guerra? Porque eu pergunto isto porque vejo o pessoal que joga xadrez com uma certa prepotência a considerarem-se grandes estrategas militares com o seu xadrez. O xadrez pode ser considerado um jogo de guerra, mais do que o Twilight Struggle. Porque lá está, tens duas pessoas em confronto, não é? Com as suas unidades, não é? E tens duas pessoas em confronto e vão-se atacar uma à outra. Eu acho que sim, se tu me perguntas, eu diria que o xadrez
não sendo um jogo de guerra puro, é muito mais jogo de guerra que um Twilight Struggle. Falaste destas características. É fácil encontrar pessoas para jogar Wargames em Portugal? Existe comunidade? Como é que isto funciona? Não existe uma grande comunidade em termos de quantidade. Qualidade é muito boa, mas não existe uma grande comunidade. Eu, como te disse há pouco, joguei muito tempo Android Netrunner e só jogava Android Netrunner, que também acabou por ser um bocado pela falta de pessoas com quem jogar Wargames. Por exemplo, eu agora aqui em Lisboa, a pessoa com quem eu jogo normalmente, e jogo normalmente jogava normalmente com uma, duas, três pessoas, jogávamos Wargames, e duas dessas pessoas regressaram aos jogos ao mesmo tempo que acabou no Netrunner. Não sei se foi coincidência se não, mas foi um alinhamento aqui dos planetas que fez com que isso acontecesse. E eu voltei a jogar Wargames com ele. Não existe uma grande comunidade, mas existem algumas pessoas com quem se pode jogar, e lá está eu. Antes, pré-pandemia, encontrava-me todas as quartas-feiras para jogar, e não encontrava mais porque também não tenho mais tempo, nem mais disponibilidade, mas encontrava-me todas as quartas-feiras para jogar um Wargame, ou algo parecido com um Wargame, todas as quartas-feiras. Mas sempre sei que no Porto, a comunidade, é mais fácil encontrar pessoas, existem 3 ou 4 pessoas com quem tu mais facilmente jogavas um Wargame, mas devido à complexidade que nós falámos das regras e se calhar depois da disponibilidade das pessoas para já para lerem as regras e para entenderem o jogo, e depois também para estarem predispostas eu vou estar ali uma noite das 6 à meia-noite e só vou jogar um jogo, que é algo que em muitos Eurogames tu vais a um encontro e as pessoas querem jogar 4, 5 jogos diferentes porque querem conhecer coisas novas. Uhum. E enquanto um Wargame não, um Wargamer sabe que eu sabia que muitas vezes eu ia a um encontro da quarta-feira, chegava lá às 6, 6 da tarde, saía à meia-noite, que era quando aquilo fechava, e às vezes o jogo não tinha acabado. E isso não me incomoda. Para mim, eu sinto muito melhor do que estar a fazer 2 Marcaivos, por exemplo. Esses encontros são o quê? Encontros dos board gamers de Lisboa? Sim, eram os encontros dos board gamers de Lisboa. Sim, nós iríamos jogar. Claro que depois, este com quem eu agora estava a jogar, que é o Pedro José, ele depois também tem outro grupo e tem um sítio onde jogam às sextas e aos sábados e até só preciso aos domingos. Mas eu aí não tinha disponibilidade, mas ele jogava com outras pessoas e jogava outro tipo de jogos, que lá está, são os jogos que eu já não gosto, mas que ele também gosta e que também são wargames. Mas, por exemplo, um jogo, ele gosta muito, que é algo que eu não gosto, gosta muito de jogos da Guerra do Pacífico, da Segunda Guerra Mundial do Pacífico. Mas lá está, apesar de ser um jogo estratégico, já me foge muito à minha coisa, que era aquilo que eu dizia, eu gosto de saber, eu tenho esta unidade que anda a 3 espaços, portanto anda dali, ali, ali. Agora, quando começas a meter aviões e barcos que andam 20 espaços e andam para trás e para a frente, já foge do meu controle, já não é algo que eu gosto muito. O meu jogo favorito é um jogo estratégico da Primeira Guerra Mundial. É trincheiras, o gajo anda 2 espaços. Vai dali ali, no mapa e acabou. E não há cá surpresas. Eu costumo contar a história do jogo tático que eu jogava, que eu joguei que é o Combat and Commanders, que também é da GMT, que por acaso esse tem um sistema, lá está, mais uma novidade nos jogos. Tem um sistema brilhante que é, tu não tens dados no jogo para simular, mas os dados estão simulados na carta. Tu viras uma carta e a carta tem um lançamento de dados, estás a dizer? Mas o efetivo lançamento de dados não existe. Está ali naquela carta. Mas, vai acontecer para a história, nós estamos a jogar um jogo qualquer e eu sou o russo e ele é uma batalha qualquer ali da Segunda Guerra Mundial. Não interessa o que é chegar ao monte ou passar o monte, algo do género. E eu tenho que sair eu ganho 1 ponto de vitória, dos 10 que preciso, ganho 1 ponto de vitória se conseguir como unidade atravessar o mapa de um lado ao outro, que é uma tarefa difícil. E lá está, com sorte ou com azar, lá consegui chegar com a minha unidade ali, mesmo à pontinha do mapa. Andava mais um espaço e saía e ganhava o meu pontinho de vitória, que era o que eu queria. Era o que eu precisava para ganhar o jogo. E ele sai um evento que é, viras uma carta, saiu aquele rol de dados, não é? Sai aquele rol de dados. E aquele rol de dados vai explotar um sniper. Que ele tem que ter no mapa. E ele, para virar, tem que sair outra carta com o mesmo valor. E sai. Eu não controlo nada disto. É um sniper que manda um tiro no escuro e bate. E eu não.
Epá, não consigo controlar. Num jogo estratégico isto não existe, estás a perceber? Não é aquela coisa, o gajo manda uma pedra e acerta-me na cabeça e olha, e perdeste. A história que eu conto dos jogos táticos, isto não define um jogo tático, como é óbvio, mas é algo que eu não consigo controlar tão bem. E, portanto, por isso é que eu prefiro um jogo estratégico. Eu tenho uma ideia, que antigamente, por exemplo, na LariaCon, nós víamos mais pessoal a jogar Wargames. Isto é só erro de percepção meu, porque aquilo cresceu tanto e não é Não, assim, ou realmente é uma tendência? Não, tu tens, na LariaCon, felizmente, temos, vamos dizer, 4, 5 pessoas que vão lá para jogar Wargames. Que tem a ver com a pergunta que fizeste anteriormente, que é, tu tens muitas pessoas para jogar Wargames? Não tenho. Tenho algumas pessoas que consigo encontrar. Com alguma facilidade, eu, por exemplo, aqui em Lisboa. Mas nós na LariaCon temos dois certinhos, temos 2 pessoas que vão todos os anos. Basicamente vão jogar Wargames um com o outro. Mas ali é o ponto de encontro deles, estás a perceber? E pronto, e tira o fim de semana para fazer aquilo. Mas também não tens um grande número de Wargames. Lá tens 1 ou 2 grupos que vão jogar alguns Wargames, mas não tens, até porque Costa costuma-me pedir para eu levar alguns Wargames. Bem, nós chegamos ao fim da LariaCon e o jogo não foi jogado de vez nenhuma. E só levamos os melhores, os que são mais conhecidos. Não vão coisas obscuras, tá? Mesmo assim não jogam. Não há, por exemplo, um jogo que eu costumo, aqui só dá mais um salto, um jogo, por exemplo, que eu costumo levar para todas as LariaCons, é este jogo, que mais uma vez é um jogo da GMT, que é o Maneuver, que é um jogo, sendo um wargame, não te está a simular uma batalha específica, uma guerra específica, mas é um jogo que te ensina o básico dos wargames. Pá, tens movimentos de peças, tens rolos de dados, tens tudo. O rolo de dados vão depender depois das peças, das unidades que levas, o tipo de dados, a quantidade de dados que rolas. Tens umas cartinhas para simular quais é que são as peças que movimentas, mas é um jogo que é muito simples, é muito fácil de ensinar, não é aquela coisa de, lá está, não tem as 20 páginas de regras, tens 4 páginas de regras. É um jogo que qualquer pessoa joga e ensina-te o básico de um wargame. Se tu efetivamente gostares de wargames, podes conseguir perceber se gostas de jogar um wargame a jogar este jogo ou não gostas. Não tem aquela carga histórica, porque não é nada, são otomanos a lutar contra franceses, são prussos a lutar contra franceses, são americanos a lutar contra britânicos. Não é nada, mas não é uma simulação histórica. Mas que tens um mapa, tens objetivos para conquistar, tens unidades para mexer e tens rolos de dados para bater. E é um jogo muito simples e eu levo em todas as LariaCons e por acaso costumo jogar sempre, às vezes chega alguém, olha, vamos jogar qualquer coisinha, olha, está aqui este, porque explica-se em 10 minutos, joga fácil, joga em meia hora no máximo e é muito simples e ensina-te o básico de um wargame. Outros jogos que eu também costumo falar muito e que são muito conhecidos são, não sei se consegues ver, que é o Hammer of the Scots, que é basicamente qual é que é o filme do Mel Gibson? Wallace. Sim, exatamente. É isto. É esta guerra que aqui está. E estes são jogos que são da Colômbia, que são caríssimos. Tipo, é aquela coisa de, vou ver se encontro uma pechincha. Estes jogos não. É sempre o mesmo preço. Entre 50 e 65 euros. E nunca desce, nunca sobe. Sabes, não há aquela coisa de vou fazer um bom negócio com este jogo, não. Porque eles fazem este jogo, esta aqui é a segunda edição, mas eu já a comprei tipo há 20 anos. Não foi há 20 anos, mas o jogo já tem uns 20 anos, porque já saiu tipo a quinta, sexta, sétima edição disto. E este aqui, isto é da Columbia Games, é ainda um outro tipo de jogo de wargame diferente, que é de blocos. Em vez de ter peças, tens uns bloquinhos de madeira. E depois esta editora tem uma coisa brilhante, ou não, que é, todos os jogos deles têm 8 páginas de regras. São sempre iguais. Tu lês esta página, lês estas regras deste e lês dos outros 20 jogos que eles têm e a estrutura é sempre a mesma. E são sempre 8 páginas. Há um jogo, por exemplo, que saiu pela GMT, que é a Guerra do Peloponeso, que não saiu era para sair por esta editora, mas como o livro de regras tem 15 páginas, eles não editaram o jogo. Estás a perceber? Porque é sempre a mesma, são 8 páginas de regras e acabou. E não há mais nem há menos, é 8 páginas. Eles têm uma estrutura e, portanto, os jogos deles são assim.
São jogos simples de jogar e têm cartas também, tens as unidades e depois tem a piada dos blocos, tens o rol dos dados e depois que são influenciados pela unidade que estás a levar. Há umas que disparam primeiro do que outras, que têm a ver com letras, depois tem números, que é, imagina, lá está, a tendência é, num jogo de guerra, e aquilo que estamos habituados a ver é, tipo, quanto maior tu rolas no dado, melhor é para ti. Neste jogo, curiosamente, é quanto mais baixo rolas, melhor é para ti. E então também tem essa diferença. Mas estes jogos da Colômbia são brilhantes nesse aspecto, que é, são as 8 páginas de regras e está tudo explicado. Então seriam estes os jogos que tu recomendarias para quem quer iniciar nisto dos Wargames? Acho que nenhum dos que mostrei é. Não, tira do Maneuver, que é um jogo simples e que é fácil. Sim, há, por exemplo, da Colômbia Games é um jogo que eu também costumo levarem, por exemplo, para todas as Leiria Cons, que é o Júlio César, que é um jogo apesar de são as 8 páginas de regras à mesma, mas é muito mais simples do que este. Depois tens aquela guerra dos escoceses com os ingleses e tens aquela coisa, no inverno toda a gente volta a casa e acaba por ser um bocado maçudo, porque todos os turnos tu fazes o mesmo, os turnos é um ano e tu agora vou avançar especialmente os ingleses, vou avançar com as minhas unidades todas até chegar lá acima. Chego lá acima, dou uma ou duas batatadas e depois tenho que voltar tudo para casa, porque já passou um ano e agora vamos ter que fazer tudo outra vez. E sempre assim, e acaba por ser um bocado maçudo nesse. Claro, depois há estratégias, não é, por trás disto, mas para quem não está habituado, depois acaba por ser até um bocado entediante, porque dá a sensação que está sempre a fazer o mesmo. Mas o Júlio César, que é da mesma editora, é um jogo muito bom para iniciantes. É deste género, tu aprendes o género facilmente e depois tem algumas diferenças de regras que tornam o jogo muito mais simples. Agora, o Wargames, para começar, tirando o Maneuver e esse de Júlio César, se queres que te diga, sei lá bem, eu acho que comecei com o Pets of Glory. Foi um trabalho árduo do Pombeiro, que muita gente está a conhecer, do Manuel Pombeiro. Foi um trabalho muito árduo dele, que é ensinar-me este jogo, mas adorei logo o jogo. Tu vais jogar um Pets of Glory e os primeiros, chamam-te os primeiros 3, 4 turnos, estão todos cheios de exceções. Tu tens, por exemplo, é um jogo, lá está, é um card-driven game, que tens 120 cartas no jogo todo e uma das páginas de regras é por causa de uma única carta que existe no jogo e que jogas uma vez e sai. E tem uma página de regras só por causa daquela carta. Eles tinham que ter aquela carta. Withdrawal é a retirada estratégica, chamemos-lhe assim. A carta tinha que existir porque foi uma coisa importante que aconteceu. E tinha que estar, mas eles, para isto correr bem, tiveram que encher uma página de regras só a explicar aquela carta. E depois as outras coisas, lá está aí, depois a outra coisa é o mapa. Tens um mapa, o mapa tens parte da guerra no Médio Oriente, que é 50% das regras do jogo e exceções. E tu jogas um jogo daqueles e aquilo mexe naquele mapa 4, 5 vezes, o jogo todo, estás a perceber? mas tinha que existir. Aquela coisa das regras. É também entenderes que se é uma exceção, é efetivamente uma exceção. Não vai acontecer muitas vezes. Se calhar vai-te acontecer 1, 2 vezes no jogo. Se calhar não acontece nenhuma vez e acontece uma vez de 4 em 4 jogos. Tens que tentar memorizar e tens que tentar saber que aquela exceção existe. Porque se a exceção existe, pode destruir a experiência de jogo. Muitas vezes é isso. Às vezes jogas um jogo e esqueces de uma regra e o jogo este jogo não presta. Mas depois vais ler, espera aí, estava aqui esta pequenina exceção que destruiu o jogo completamente. E tem a ver, as exceções têm a ver com isso mesmo, não é? Já me aconteceu em Eurogames, portanto. Não, exatamente, acontece em todo o tipo de jogos. Mas era aquilo que tu dizias, os Eurogames não há assim tantas exceções, não é? Aqui não, aqui a tendência. Ou não devia. Aqui a tendência é existirem mesmo exceções para tentar simular efetivamente o que aconteceu. Tu falaste até no Pombeiro que tinha sempre aquela mesa impressionante na Leiria Con, não é? Daquela mega batalha. Certo. E ele usava lá um jogo. Esse jogo não será adequado para introduzir os Wargames? O Memoir 44? O Memoir. Eu não gosto, porque é um jogo tático. Não é o que eu gosto, estás a perceber? Mas sim, é um jogo, porque acaba por ser um jogo simples.
Tens o Memoir, tens o Commands and Colors. O Memoir é a Segunda Guerra Mundial. Tens o Commands and Colors, são as guerras da Antiguidade, e tens o Command and Colors Napoleónicos, que eles são... O único que eu tenho. Ainda não abri, mas tenho ali. Lá está, aquilo que eu dizia, são jogos táticos, não são jogos que eu gosto, estás a perceber? Mas que sim, são simples, tens uma batalha, tens um frente a frente, tens três campos, direita, esquerda e centro, e vais jogando por aí. E sim, vão dizer que são jogos, que é um jogo fácil de introdução. Por exemplo, voltando aos meus tempos de Magic, um jogo que é muito parecido com, que é, a base é a mesma, é o Battle Lore, que é a mesma coisa, mas depois ainda introduzes magia. E, por exemplo, esse já gosto, porque tem a magia. E tem aquelas coisas, tem os elfos e os dragões e não sei o que eu também gosto, estás a perceber? Mas sim, são jogos mais simples, mas continuam a ter exceções. Existe, eu não vou explicar agora, eu vou só dizer, existe a história da aranha que nunca morre, que muitas pessoas conhecem a história, e lá está, é uma exceção à regra, que tu vais introduzir ali num jogo e que faz disso, lá está aquela coisa do wargame, das exceções. Tu vais jogar o teu Napoleónico. Eu disse não ia dizer, mas eu vou dizer. Isto aconteceu na primeira Leiria Con, muitos anos atrás. E eu fui jogar isso com 13, um belo rapaz, e estávamos a jogar, e eu estava a jogar com o Mara, e estamos a jogar elfos contra anões, unidades pequenininhas. E eu do meu lado tenho uma aranha, que é assim uma coisa gigantesca, assim, enche metade do tabuleiro. E ele explica-me as regras todas, exceções e não sei o quê, e eu... Então, e já agora, perguntei eu na minha ingenuidade, como é que a aranha morre? Ele, não te preocupes, que a aranha nunca morre. E eu vou voltar a primeira vez e a aranha morreu. A primeira vez, estás a perceber? E eu, a aranha nunca morre. Mas morreu. Acontece muito raramente, mas aconteceu-me logo no primeiro jogo. E são aquelas exceções às regras e são aquelas coisas que tu tens que ter. E lá está, nos napoleónicos, ou no napoleónico que tu tens, ou nos da antiguidade, lá está. Tu tens um general, e quando é que o general morre na guerra? É muito raro morrer, é aquela coisa, o gajo nunca morre, mas às vezes morre, não é? É a coisa dos wargames. Então, e para quem esteja mais dentro de outro tipo de jogos, estou sempre aqui a comprar com os Eurogames, até parece que não existem outras coisas, mas acabam por ser aqueles que estão mais disseminados neste momento, quer sejam os Eurogames mais clássicos ou aqueles que têm influenciado a criação de novos jogos que nós já nem sabemos bem o que é que são, se são híbridos, são American Games, o que são estas coisas misturadas. Existe aqui algum dentro dos Wargames que tu recomendarias para quem gosta mais desse tipo de jogos? Há aqui um jogo que eu não posso deixar de falar, que eu tenho aqui, que é esta caixa que aqui está, que é o Here I Stand. Ui. Que é uma caixa que podes ver que já é grossa de natureza e com tudo lá dentro, mesmo assim não fecha bem, que é um wargame, que não é bem um wargame, é aquilo que eu costumo dizer, tu estavas a jogar, já é um jogo para 6, okay? Tem que ser 6, e tu tens que, eu vou dizer, é um filler, tens que guardar no mínimo 8 horas, estás a dizer, para jogar. Já me aconteceu ser feito em 4, mas é muito, muito incomum. Mas, portanto, tu jogas isto uma vez por ano com sorte. O jogo até está indicado, vamos dizer, para jogar via e-mail. Ele tem mesmo nas regras, nas 44 páginas de regras que tem mesmo ali indicações para jogares por e-mail, porque é o mais fácil. Quando é que tu arranjas 6 pessoas para jogar? É a primeira coisa. E depois quando é que tu arranjas 6 pessoas para jogar 8 horas? Ou 10? Nunca, não é? Muito raramente. E eu costumo dizer, isto não é bem um wargame, é uma lição de história. Tu estás a jogar isto, é verdadeiramente uma lição de história. Isto é as guerras da Reforma, portanto o Lutero, e o Carlos V, e depois, portanto, o Império, como é que se chama? Sacro Império Romano-Germânico? Exatamente. Não me faço dizer. Aquilo onde o sol nunca se põe, o Império onde o sol nunca se põe, e os otomanos, e os ingleses, e os franceses, portanto tem tudo. E até já saiu uma segunda versão, mais ou menos, do jogo, que é o Virgin Queen, portanto que este é de 1517 a 1555 e o outro é de 1556 a 1600 e tal, que até tem lá os portugueses, muito pouquinho, mas ainda lá tem os portugueses. E apesar de não ser, é aquilo que eu digo, não é um wargame, é uma lição de história, mas no fundo era um wargame, não é? É uma coisa que devia ser jogada por toda a gente pelo menos uma vez na vida, digo eu.
porque o jogo é fantástico, mas lá está, não é um híbrido. Os híbridos, eu acho que aquilo que tu estavas a falar do American Trash, whatever, game, chamem-lhe o que quiserem, acaba por ser um bocado disso. É um Eurogame e tem sempre um fator de combate ali no meio. Exatamente. Por exemplo, um que eu joguei agora há muito pouco tempo, há relativamente pouco tempo, que é o Xia, chamamos-lhe de Xia, Xia. É um jogo do espaço, mas que é de exploração e tem guerra e tens de ter estratégia, tens a tua nave e não sei o quê. E eu acho que a Ameritrash acaba por ser o híbrido que é mais fácil puxar as pessoas para jogar. Porque já tens sempre os bonequinhos, tens aquelas coisinhas todas que visualmente são muito agradáveis e no fundo tem sempre uma componente de batalha, tem sempre uma componente de guerra ali, apesar de depois tens o negócio, tens o comércio, tens a produção de materiais, tens essas coisas todas. Eu agora vou dizer isto, que pode ser a maior barbaridade, porque eu nunca joguei. Não querendo chamar-lhe o Ameritrash, há aqueles jogos que são os chamados o sandbox. Basicamente, fazes o que queres dentro do jogo. E tem quase todos uma componente de batalha. E eu acho que há o dos piratas, o Merchant and Marauders, que eu nunca joguei, quero jogar, estou para jogar há 5 anos e ainda não fui capaz de jogar, que eu acho que é uma coisa que se aproxima muito disto, e acho que é um jogo já comum e que já muita gente jogou, tirando eu. Também não joguei e queria jogar. Por exemplo, joguei o Western Legends e gostei por isso. Por ser um sandbox. Nós podemos fazer o que quer. Exatamente, e o Xia é a mesma coisa, só que é no espaço, estás a perceber? Também está e no o Merchant and Marauders é de piratas, que toda a gente gosta de piratas. Mas agora ultimamente tem saído muitos destes jogos. Uma boa quantidade destes jogos. Tens o Civilization, o Mega Civilization e o Hyper Mega Civilization e não sei o quê. Esses que saíram todos. Estes jogos de civilização acabam por ser também uma boa simulação por causa disto mesmo. Tu tens sempre a componente, quer tu queiras, quer não, um jogo de civilização, tens de ter sempre guerra, não é? Sendo que não é o fundamental do jogo, não é? Porque tens que produzir coisas para conseguires criar as tuas unidades e para conseguires desenvolver tecnologicamente. Mas o fator de guerra e o fator de batalha está sempre lá. E apesar de não ser o principal, como nestes jogos que eu acabei de mostrar, que é só isto, não é? É só mesmo a batalha. Em alguns deles tens produção de recursos e coisas do género. Por exemplo, o Triumph and Tragedy que eu te falei é baseado na produção de recursos. O jogo é um jogo tendencialmente económico. Mas quando a guerra estala, passa a ser um jogo de guerra, estás a perceber? Tens que criar os recursos para alimentar a tua máquina de guerra, basicamente. Que no fundo foi o que aconteceu, não é? As batalhas, as guerras acabam por ser ganhas porque tem mais recursos. Esta é a tendência, não é? E portanto, um jogo estes jogos tipo Civilization, tipo estes jogos sandbox games, acabam por ser um bocado isso. Eu tenho produção de recursos para alimentar a minha máquina de guerra para dar cabo do meu adversário, que é no fundo isso. Foi um bocado aquilo que os Eurogames fizeram, foi tirar isso e converter isso em pontos de vitória, ou coisas assim mais abstratas. Exatamente. Mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa, não é? Nós estamos a fazer um motor de produção para suplantar os outros. Só não vais à pancadaria, exatamente. E depois, até porque nós sabemos, e eu vou, não, sem querer ser pejorativo, eu também já fui assim, eu já detestei. Eu, a primeira vez que joguei jogos de guerra, aquele facto de teres que lançar o dado, era uma agonia. Temos de dizer, porque... mas depois de conseguires abstrair, de conseguires perceber que ao final do dia aquilo acaba por equilibrar, ou é aquela coisa só de conseguires a perceber que eu passado uma semana só me vou lembrar dos rolos maus e dos bons não me vou lembrar, a não ser que seja uma coisa extraordinária, não é? Mas os maus tu vais-te lembrar. E é isso, tens de tentar perceber isto. Não, eles não foram todos maus, um ou dois maus que te vão influenciar e que te vão... Mas eu já detestei a aleatoriedade, não é? E é isso que muitos Eurogames tiram do jogo, não é? É a aleatoriedade, é a certeza. Tipo, tu tens o Imperial. Olha, o Imperial. O Imperial é um jogo de guerra. Achas que o Imperial é um jogo de guerra? A base é a guerra, certo? Depois o jogo é económico. E depois, claro. e tens as ações. Porquê?
O Imperial é um jogo de guerra, mas tu não estás ali para guerrear. Tu tens uma nação até um certo ponto. A dificuldade de jogar Imperial é esta mesmo. Eu tenho este país, mas este país não é meu. E eu acho que há muita gente que não gosta do jogo, ou que não quer jogar o jogo, porque tem essa dificuldade de... Não é... Desculpa, não é ter essa dificuldade de entender. Porque não é dificuldade. Não gosta da sensação. E é isso. Epá, eu tenho o meu país, não é? E é o meu país. Tu tens de conseguir abstrair isto. Não é. Aquele país não é teu. Tu tens de conseguir abstrair isto. Mas no fundo é um jogo de guerra. O Imperial é um jogo de guerra, não é? Tu tens... Aliás, como é que tu ganhas pontos no Imperial? É por controlares mares e terras que não são tuas originalmente. Certo? E o que é que isto não é, se no fundo não é guerra? Certo? E tu ganhas retirando dinheiro dos países. Tens muitas formas de fazer. Certo, mas quando tu vais subir os teus pontos de vitória no Imperial, é com a taxation, não é? Não é taxation, desculpa. Sim, é com a taxation. E a taxation, o que é que te dá? O que é que te dá os pontos? É os fábricas e territórios, não é? As fábricas que tu tens e depois os territórios que tu controlas, mas as fábricas são limitadas. No Imperial é 5, acho que no 2020 são 4, uma coisa do género, não me recordo. Mas é isto mesmo, portanto, é um jogo de guerra. Só que tu não controlas o país. Enquanto eu estou a jogar este jogo, eu sou sempre os alemães ou sou sempre os russos. Eu no Imperial não, às vezes sou alemão, às vezes sou russo, às vezes sou austríaco. Às vezes és várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes não és nenhuma. E às vezes não és nenhuma. És o Banco Suíço. Voltando aqui à questão, lá está. O Imperial é um jogo de guerra e não tens aquela coisa que estás sempre do mesmo lado da batalha. E em termos de recomendações, lá está. Para mim a questão dos híbridos é o mais fácil. E depois se tu tiveres interesse por história, se gostares de história, acabas no fundo quase sempre por gostar. Podes vir, é mais fácil gostares de um wargame. Porque lá estás a retratar algo que aconteceu na história, não é? E depois, por exemplo, eu tenho essa coisa, eu tenho o fascínio da história e dos mapas. Eu adoro um mapa. Eu consigo perder horas a olhar para mapas, estás a perceber? E, lá está. E os jogos de guerra têm essa questão, tens o mapa, tens que conseguir entender o mapa, tens que conseguir perceber o terreno, que é outra das partes que eu também gosto nos jogos de tabuleiro. E nos jogos de tabuleiro, nos jogos de guerra. Gostando destas coisas de história, gostando de mapas, gostando do conflito, tens que gostar do conflito. Se não gostares do conflito, não vale a pena, não é? É mais fácil interessar-te por um wargame. Depois os híbridos é aquela coisa. Eu gosto de jogos de piratas. Vou jogar um Merchants and Marauders e tenho porrada ali de vez em quando. Vou jogar um Shia, vou jogar um Western, tenho tiros de um lado e outro. Pronto. Não há a componente histórica. Mas sim, mas para começo é um bom jogo. E depois, pronto, era aquilo que eu dizia, tens o Maneuver, tens o Júlio César, que são jogos de regras mais simples. Depois a partir daí, entras na desgraça total. Achas que há alguma coisa que se possa fazer para abrir um pouco mais esta entrada nos wargames? Abrir um pouco mais a comunidade, ter mais pessoas a jogar? Alguma coisa que se pudesse fazer? Eu acho, honestamente, acho que não é fácil. E acho que cada vez é mais difícil. Porque era aquela coisa que estávamos a falar há pouco. Quando comecei a jogar jogos de tabuleiro, Eurogames, neste caso, eu jogava um jogo que demorava 3, 4 horas e jogava na boa. E esses jogos apareciam com alguma frequência. Eu do que tenho visto ultimamente, se o jogo demorar mais de 1h30 já é uma coisa que não é muito aceite. Agora estás a imaginar o que é tentar puxar uma pessoa para jogar um jogo que sabes que vai demorar 8 horas. É muito difícil. A questão acaba por ser, se tu conheces uma pessoa, lá está, que tem interesse por história, que tem interesse pelas batalhas, é meio caminho andado para uma pessoa que já joga o Eurogames, ele interessa-se por guerras, interessa-se por batalhas. É mais fácil trazê-lo para os Wargames. Mas tem sempre esta dificuldade. A primeira coisa que diz é, olha, o jogo demora 4 horas, quando sabes que demora 8. O jogo demora 4 horas. Se calhar passo. Eu vejo, é aquilo que eu estava a dizer, eu vejo nos encontros dos board gamers de Lisboa. Eu estou a jogar um jogo e há pessoas que passam e ficam a olhar. E isto é giro e não sei o quê. Mas é giro de ver.
É como aquela coisa das crianças, é muito giro, mas olha, está a começar a chorar, toma lá que é teu, estás a perceber? É a mesma coisa, isto é muito giro, mas é só para ver e olha, o gajo jogou esta carta, isto aconteceu mesmo, mas não é fácil, depois as pessoas passam e tipo, mas estavas a jogar isto há 3 horas atrás, pois estava e continuo, e estou espetacular, está bem? Não é fácil, não é fácil trazer, eu acho que não é fácil e não, honestamente não conheço, não acho que não exista um método para trazer. Ou as pessoas têm o interesse natural pela história e pelo tema e querem jogar, e depois se calhar vai divergindo. Eu comecei a jogar Pets of Glory. E depois já te mostrei, tenho aqui o Hearts and Minds, que é um jogo da Guerra do Vietnã. E eu nunca, nem eu conhecia a história da Guerra do Vietnã. Não conhecia nada. Quer dizer, tinha visto o filme, como é que se chama? Aquele do Kubrick. Tinha visto o filme, mas não conhecia nada da história. E jogando este jogo e tendo as cartas e tendo os eventos, fiquei a conhecer a história, estás a perceber? E fiquei a. Portanto, se eu tendo interesse, eu gostava de jogos da Primeira Guerra Mundial, mas agora já gosto de jogos da Guerra do Vietnã, estás a perceber? E já me interessa pela história. Eu, vou reconhecer, tenho tendência para gostar destes temas bélicos. Quem não gosta, não há a gostar, e se não gostar, há de ser muito difícil trazer esta pessoa para este tipo de jogos. Full Metal Jacket, em português, Ok. Nascido para Matar. Eu acho que é muito complicado trazer novos jogadores e a tendência mesmo acaba por ser perdê-los, tá? Porque as pessoas não têm disponibilidade. As coisas cada vez são mais imediatas, não é? E, portanto, Uhum. uma coisa que demora 8 horas É complicado. vai perder a sua O que beleza. me parece que tem sido, se calhar, uma coisa possível de explorar no futuro, e já estive aqui a falar com o Francisco Maia, que se dedica mais aos jogos económicos, aos 18xx e esse tipo de Sim, coisas, e aos packs e essas coisas sim, também sim, sim, sim. pesadas. Ele, por exemplo, está a aproveitar para pegar nas pessoas que já começaram a jogar Eurogames, ou seja, já têm aqui alguma tolerância a jogos com alguma complexidade e com algumas regras, e parece-me que estão a ser, está a haver esta massificação, está a ser depois uma forma das pessoas começarem a perceber que há coisas ainda mais de nicho, ou diferentes, ou de outros tipos, e se calhar está a ser uma porta de entrada também interessante para experimentar coisas novas. A mim, eu 18xx é outro do meu tipo de jogos favoritos. Mas, como tu sabes, lá está, não é tens a complexidade. Vamos dizer que tens alguma complexidade nas regras. Depois de conheceres o sistema, a coisa acaba por ser mais simples. Mas também são jogos demorados. Às vezes os 18xx ou o Pax, que ainda há muito pouco tempo estive a jogar com ele o Pax Pamir, continuam a ser jogos económicos. Eu acho que mudares para um. Então o 18xx é um jogo onde não há sorte. Ponto. Uhum. Certo? Aquilo que eu te disse das primeiras vezes que joguei um wargame e a agonia de lançar o dado é real. Estás a dizer? E eu acho que isto é outro dos fatores que afasta as pessoas, até muito por desconhecimento. Eu acho que também Uhum. tem a ver com isto. É muito desconhecimento. Porque eu vou jogar um Pets of Glory e eu sei que por muito mal que eu rolo o dado, a coisa vai correndo bem. Ou se eu te conseguir controlar, a coisa controla-se. Mas se tu vais falar com um estranho, com uma pessoa que não conhece, se dizes que vamos para as batalhas e tens que rolar dados, as pessoas ficam logo com um pé atrás. Uhum. Se calhar já não vou jogar isso. Mas aquilo que eu te disse, estamos nas quartas-feiras e estamos a ver, e as pessoas passam e veem e olham e estão interessadas, querem jogar, isso é mesmo real e percebe-se que há muita gente que gosta do tema. Depois a questão é dar o primeiro Dificuldade. passo, Ou percebes? seja, E depois achas que é mais diz. difícil ainda passar desses? Ou seja, achas que é mais fácil passar, por exemplo, aos jogos económicos pesados de simulação do que para os wargames, então? Eu acho que é. Na minha opinião, acho que é. Uhum. Porque lá está, porque no fundo continua a ser um jogo económico. E então no 18xx, onde não há sorte nenhuma, é só uma questão de lá está, de teres mais disponibilidade, conseguires alocar mais tempo ao teu jogo. Uhum. Porque o Wargame é mesmo uma coisa à parte. Tu tens mesmo a batalha, tu tens mesmo o lançamento do dado, tu tens mesmo Uhum. as 40 páginas de regras que tens que saber e que tens que dominar minimamente. Eu honestamente, eu não conheço uma pessoa que tenhas trazido para os Wargames. Das pessoas que eu conheço que jogam Wargames,
Epá, eu quando as conheci já jogavam Wargames. Como é que eles começaram? Tirando eu, acho que não. Epá, eu não conheço o Pedro José, com quem eu jogava ao jogo sempre. Epá, eu sempre o conhecia jogar Wargames, nunca o conheci. Eu acho que é mais fácil o contrário, é tu teres uma pessoa. Porque como é uma questão de nicho, às vezes também quando tu estás à procura, apesar de ser de nicho, é mais fácil de encontrar, porque eu quero um jogo napoleónico. Pá, tu vais procurar jogos napoleónicos e aparecem 40 editoras francesas que fazem isso. E a partir daí, tu já entraste naquele lado dos jogos. E é mais fácil. Eu acho que a tendência é tu perderes o Wargamers para os Eurogames do que o contrário. Trazeres um Eurogame para os Wargames. E cada vez lá está, como eu disse há pouco, cada vez é pior, porque exige disponibilidade que muita gente não está disposta a dar, nem tem. Não é só o facto de não estar disposta, não tem disponibilidade. E depois vai contra outra coisa que tu também referiste, que é o Eurogame quer sempre jogar o próximo jogo, quer sempre descobrir a próxima coisa nova. E num Wargame não, tem que haver dedicação para aquele jogo. Tu tens que jogar aquele jogo várias vezes, até para tentar perceber a dinâmica do jogo. É uma coisa que eu adoro fazer nos Eurogames, mas que tenho alguma dificuldade. Eu quando jogo um Eurogame eu quero jogá-lo 4, 5, 6 vezes. Mas às vezes tenho dificuldade em voltar a arranjar os meus parceiros para jogar. Então achas que os Wargames vão acabar? Não, acho que nunca vão acabar, porque lá está. Porque depois quem joga, a tendência é quem joga o Wargames vai querer continuar sempre a jogar o Wargames. E depois, epá, eu posso não conseguir, eu tenho muito tempo, tenho muitas vezes que não consigo jogar um Wargame. Mas eles continuam aqui e é isto que eu quero. É assim, se tu me disseres assim, qual é que é o jogo que quero jogar? Eu quero jogar um Wargame, não quero. Quer dizer, se me disseres que queres jogar um braço, eu jogo um braço na boa. Mas se me disseres que queres jogar um braço ou um Pets of Glory, eu quero jogar um Pets of Glory. Estás a dizer, eu quero jogar um Wargame. Agora, não, eu sei que não há sempre disponibilidade. Epá, se eu tiver uma hora, não vou jogar um Wargame. Não consigo, não é? E era aquela outra coisa que eu um bocado falei dos coin games. É aquela tentativa de trazer os wargames para não é para as massas, mas para mais gente. Vamos dizer para mais gente, não vamos dizer para as massas. Porque lá está, é para 4. Mesmo assim demora de 4, 5 horas e as regras são complexas. Mas é um jogo para 4, é mais fácil de... Pá, tu não tens cartas, as tuas próprias cartas na mão, as cartas são divididas por todas, a gente vê o que é que aquilo faz, toda a gente lês em voz alta a carta e é aquilo que vai acontecer. É a tentativa de massificar e tens muita gente e eu acho que o teu mal é isso, tu não podes entrar no site da GMT. Se tu entras no site da GMT, se calhar vamos conseguir arranjar um Wargamer. Porque, pá, eu acho que os jogos são muito bons. Eu acho, é a minha opinião. Pode estar um bocadinho bias, não é? Mas é a minha opinião. Lá está, tu tens jogos que são... Eles já têm jogos familiares, agora até já têm 18xx, mas continuam com os Wargames. No fundo, eles são uma empresa de Wargame, estás a perceber? E continuam... Eles evoluíram muito nos jogos. É a única empresa de jogos de guerra que traz-te um mounted board. Traz-te um tabuleiro como um jogo de tabuleiro normal, não é? O normal é aquela folhinha de papel de enrolar tabaco, quase, não é? Aquela coisa muito fininha, não sei o quê. Tens que jogar com um plexiglass por cima, porque senão aquilo dobra-se tudo. E, portanto, eles são os únicos que fazem isso. E eles são os únicos que tentaram eurogamizar-se. Portanto, eles, como já têm estes, acabam às vezes por conseguir vender um Wargame a um Eurogamer. E depois, se calhar, conseguem criar o bichinho, mas é muito difícil. Outra coisa que existe nos Wargamers, que não existe, ou pelo menos existe também nos Eurogamers, como é óbvio, mas não é tão frequente, digo eu, é... Tu às vezes tens um Wargamer. Eu tenho colegas meus de trabalho, não são portugueses, mas para o efeito vale o mesmo, que é, eles são... O homem e a mulher são wargamers e têm dois. Eu descobri isto por acaso, está a dizer? Eles têm 1 ou 2 ou 3 wargames em casa, que jogam uma vez todas as noites ou uma vez por semana. Ou até jogam e têm disponibilidade e deixam montado. Que é uma coisa que existe muito no Wargamer, que é, eu vou jogar um jogo, pá, tenho uma mesa ao lado e o jogo fica montado.
E a gente espera que o gato não salte lá para cima e, portanto, e depois da outra noite vamos continuar a jogar. E isto era, lá foi aquilo que eu disse, eu descobri por acaso que eles eram Wargamers, porque estávamos à conversa e acabei por descobrir que tipo, ele jogava o Hannibal, que é um jogo muito parecido com o Paths of Glory, mas que é, portanto, das guerras púnicas, e eles jogavam, tipo, tinham tido um filho há pouco tempo e jogavam quase todas as noites um jogo daqueles. Só que não se sabe, aquelas pessoas que tu um bocado falaste da Leiria Con, que vês-los a jogar Wargames, eles estão lá e só jogam Wargames. E depois tu não os vês em mais encontro nenhum e não os vês em mais sítio nenhum. Enquanto nos Eurogamers é mais fácil, ao encontro da quarta, ao encontro do não sei quê. Vocês têm os vossos encontros em Leiria. Tu não vês as pessoas a jogar lá o Wargames. E porquê? Era aquilo que eu dizia há pouco, eu vou jogar um Wargamer no encontro de quarta-feira. E algumas vezes o jogo não acaba. E há muitas pessoas que não estão para isso. A mim não me incomoda. Estás a perceber? Mas eu vou para jogar um jogo e portanto o Wargamers se calhar é mais difícil ir a esses encontros e portanto fica no seu grupinho fechado. Mais difícil porquê? Porque não estão para... Primeiro tenho que me deslocar. Não estou na minha casa, né? Vou ter que me deslocar para ir ao local dos encontros. E vou jogar um jogo com aquela pessoa só, mais nada. E depois, se calhar o jogo não vai acabar. Eu prefiro, se calhar, chama o meu amigo cá para casa, por acaso tenho ali uma mesa, monta ali o jogo de tabuleiro, jogamos, é meia-noite. Vou para casa porque amanhã tenho que ir trabalhar. Mas o jogo, dá para ficar aí montado? Dá. E depois, na sexta-feira a seguir, vamos e acabamos. Portanto, se calhar o Wargamer é mais bicho do mato nesse aspecto. Não se mostra tanto por causa destas dificuldades do tempo de jogo, de o deixar montado. E se calhar há aí muito Wargamer que nós nem sabemos que existem, estás a perceber? Mas se conseguiram, se eu e um amigo meu encontramos este jogo por acaso e gostámos e jogamos, eu não vou sair daqui da minha casa para ir ali para aquele sítio jogar. Não, jogo em casa. Se calhar nem apareço e nem conheço. Pois isso acontece até nos Eurogames. Há pessoas que jogam em casal, jogam em casa e acabam por ter até muitos jogos e não participam nas comunidades. Isso acontece. E há muitos casos aqui em Leiria de pessoas que têm muitos jogos em casa e jogam, mas que não vão aos encontros. Existe mais algum tipo de jogo? Há mais algum tipo de jogo que tu queiras citar antes de acabarmos a conversa, que já vai aqui extensa? Não, acho que os principais que eu te queria mostrar, acho que te mostrei que basicamente era o Here I Stand, eram aqueles, o Paths of Glory e o Victory Lost. Eu acho que até só tinha... não. Olha, até agora tenho aqui, nem tinha ido buscar, o Triumphant Tragedy, que era aquele que eu te disse há pouco. Lá está, é um jogo de 1936 a 1945. É um jogo da Segunda Guerra Mundial, mas que ela pode nem acontecer. E é um jogo para 3 jogadores. E que também é muito bom. E eu acho que só tinha aqui mais um de lado, que é um jogo que além de ser muito bom, é muito lindo, que é o Sekigahara. Que é um jogo da guerra, da unificação do Japão. Que também é um jogo de blocos, e tem muitos, e são pretos e dourados, o que dá assim um efeito no tabuleiro que é brilhante. E acho que é só dos jogos que eu jogo, que eu tendencialmente jogo e que mais gosto, são estes que eu acabei de mostrar. Eu agora, honestamente, já nem sei muito bem como é que está a minha lista top 10 de jogos, mas são basicamente estes, são os card-driven games, os card-driven wargames, são os que eu mais gosto. Twilight Struggle, Paths of Glory, depois há um jogo também muito bom que é o Labyrinth, que também, não sendo propriamente um wargame, assemelha-se em tudo, que é muito parecido com o Twilight Struggle, apesar de não ter nada a ver, mas a tendência é comparar, e também é um jogo que para mim é brilhante. O Hearts and Minds para mim é muito bom. Depois há aquilo que eu te falei da guerra civil russa, que é o Triumph of Chaos, mas esse é aquele jogo que eu não recomendo a ninguém para jogar especialmente de início, porque é mesmo caótico. Mas sim, eram estes os jogos. Muito bem. Era isto que eu tinha para mostrar.
Foi aqui uma conversa longa, acho que foi esclarecedora para quem queira assistir a isto, se é que alguém vai querer ver isto. Mas acho que falámos aqui de muitas coisas interessantes e acabou por ser um bom resumo ou uma boa introdução aqui a esta forma de jogo, de hobby, né? Que tende a ser ainda mais nicho do que os outros. Sim. E os outros são mesmo assim uma coisa de nicho. É bom ter essa noção, porque quase ninguém sabe o que é isto. Sim. É complicado, especialmente quando tentamos generalizar e chegar a outros públicos. Pá, espero que tenhas gostado. Eu gostei muito da conversa. Eu também gostei muito da conversa, foi interessante. Acabei por me aperceber coisas que se calhar nunca tinha percebido antes, mas é assim, a conversar é que nós acabamos por descobrir algumas coisas. Pronto, e espero que tenha ficado aqui um registro, porque também me parece que é uma pena, porque há muitas pessoas que têm imensos conhecimentos sobre estas coisas, sobre este domínio dos jogos e de alguns jogos mais específicos, e eles não estão disponíveis. E aqui o objetivo é mesmo tentar disponibilizar um pouco disto, e até para que as pessoas se conheçam, quem não se conhece, e quem queira procurar mais coisas já sabe com quem falar, portanto, sim, espero que sejas assediado para... Sim, salve seja. E pronto, foi isto. Ok, Micael. Então vá, obrigado. Então vá, tchau. Então vá, adeus. Tchau.